Já parou para pensar que uma simples fita VHS pode esconder histórias bem absurdas? Algumas chegaram a gravar crimes reais que antes eram mistérios não solucionados. Outras transformaram pessoas comuns em fugitivas da justiça por décadas. Ou que tal fitas VHS que te ajudam a encontrar a tua cara metade? No vídeo de hoje, reuni casos bem curiosos e inusitados que só têm uma coisa em comum: envolvem uma fita de vídeo. O caso do incendiário de Stockton até lembra aqueles analog horrors, mas aqui se trata de uma gravação original e um caso bem estranho. No dia 15 de agosto de 1989, na cidade de Stockton, na Califórnia, um homem chamado Alfonso Lua teve um problema no carro à beira de uma rodovia e enquanto caminhava com o filho procurando por um telefone para pedir ajuda, eles se depararam com uma jaqueta naquele estilo militar, camuflado, jogada no meio do mato. E não é que na hora bateu a curiosidade de ver essa tal jaqueta? Ele foi até lá, começou a ver se era de alguém, se tinha algo importante no bolso, quando se depara com uma fita de vídeo. E para deixar a coisa mais uau, isso aqui parece uma creepypasta analog horror, a fita não tinha nenhuma identificação, não tinha nenhum rótulo, nada. E aí a curiosidade falando mais alto fez com que ele levasse a fita para casa para ver o que tinha gravado. E aí, vocês teriam coragem? Continuando, havia uma gravação real de uma casa em chamas durante uma noite. Mas não era apenas isso, pois a pessoa que filmou esse incidente era a própria pessoa que tinha causado tudo isso. No vídeo, conseguimos ouvir o criminoso com uma respiração pesada, dando risadas e falando coisas bem desconexas. Tudo isso enquanto ele assistia a casa pegar fogo. O Alfonso foi até a polícia com a jaqueta e a fita, e quando a polícia voltou ao local onde encontraram esses itens, eles também encontraram um pilão de madeira, uma luva e uma caveira de cerâmica. E a partir disso começou uma teoria de que esse crime poderia ter ligação com rituais ou seitas. Mas tinha um ponto: ninguém sabia exatamente quem era a pessoa do vídeo e de quem eram aqueles pertences. Por mais que a polícia tenha analisado o vídeo frame por frame para ver se encontrava alguma pista, mas o que parecia estranho é que o incêndio não batia com nenhum registro de incêndios nessa região. Então podemos dizer que a partir daqui a investigação deu uma travada. Foi daí que a polícia teve uma ideia de mandar essa fita VHS para um programa de TV que se chamava Mistérios Sem Solução, ou Unsolved Mysteries. Assim, esse episódio foi ao ar em 1990, mostrando alguns trechos do vídeo e do áudio na tentativa de poder identificar a casa ou até mesmo quem estava por trás desse vídeo. E olha, essa transmissão aqui ajudou a solucionar um crime. É nos explicado que minutos após o programa ir ao ar, a polícia recebeu várias chamadas de telespectadores que reconheceram o local. E aí a gente descobre o quê? Que a casa não estava em Stockton, e sim em Redwood City. Isso foi um ponto crucial para descobrir quem que tinha feito aquele crime. Com a localização, eles descobriram que o culpado era um jovem de 19 anos, morador de Redwood City, e ele também estava acompanhado de um amigo menor de idade, que na época tinha 17 anos. Um dos nomes citados no vídeo é Omar, mas a segunda pessoa que participou dele foi o John. Ele confessou o crime, admitiu ter gravado a fita e também confirmou que toda aquela voz estranha e bizarra do vídeo era dele. Aliás, eles admitiram envolvimento em vários outros incêndios na região. E quanto aos motivos do John e do Omar terem feito essas coisas, alguns acreditam que estava ligada a uma obsessão por proteger áreas naturais de novos empreendimentos. Para finalizar, como os dois eram menores de idade na data em que cometeram o crime, todos foram julgados e processados no sistema de justiça juvenil da Califórnia. O John recebeu um tratamento psiquiátrico em uma instituição
instituição, enquanto Omar cumpriu medida em um centro juvenil. E para mim esse caso é uma grande inspiração para muita gente criar creepypasta e analog horror, não é verdade? Agora falaremos do caso James Meyer, que é de 2016. Um caso bem doido, eu diria. Imagina que você está de boas, quando de repente você é parado pela polícia na Carolina do Norte por conta de uma luz de freio quebrada. E aí eles descobrem que havia um mandado de prisão contra você desde 2002 por não ter devolvido uma fita VHS. Essa história é real e a fita aqui era do filme Fred em Apuros. Imaginem só, algo que aconteceu em 2002, chega 2016 e você é algemado por causa disso. Você não devolveu um VHS de 2002? Alguém aqui por acaso já se esqueceu de devolver uma fita? Couldn't believe what happened next. You did tell me you have a warrant from 2002 for a failure to return a VHS cassette tape from a video store, a local video store. E foi algo tão inusitado que o próprio ator do filme, o Tom Green, que é o protagonista, chegou a ligar pro James pra comentar sobre o caso. Quem imaginaria uma coisa dessas? The guy brings me to the back of the car and he goes, "Sir, I don't know how to tell you this, but there's a warrant for your arrest from 2002. Apparently you rented a movie, Freddy Got Fingered, and you never returned it." The fact that it's made its way, 14 years down the pike is crazy. Right now, James says all he can do is have a good laugh. Mas essa não foi nem a primeira vez. Nós temos um outro caso também bem absurdo, que a mulher, assim, descobriu depois de décadas. Essa é a história de Karen McBride, que aconteceu em 2021. Tudo começa em 1999, quando uma fita VHS da Sabrina, aprendiz de feiticeira, que na época custava cerca de $58, foi alugada em seu nome em uma locadora chamada Movie Place, lá em Norman, Oklahoma. Acontece que a fita VHS nunca foi devolvida. E como não foi devolvida, a locadora prestou uma queixa. E em março de 2000, abriram um processo contra Karen por conta de apropriação indébita. Sim, esse é o nome do crime caso você não tenha devolvido o seu DVD, o seu VHS para a locadora, porque também foi emitido um mandado de prisão para ela, tá? Acontece que a Karen não sabia de nada disso, porque ela se mudou pro Texas, depois ela se casou, mas ela achava estranho que sempre quando ela ia buscar um emprego, fazer alguma coisa assim, ela nunca era aceita e ela não entendia o motivo. Até que em 2021, ela foi no departamento de trânsito para atualizar o seu sobrenome na carteira de motorista e os funcionários disseram que não poderiam emitir o documento porque ela tinha um mandado de prisão aberto em Oklahoma. Imagina o susto que a mulher teve. Desesperada, ela chegou, ligou para o Ministério Público para entender o que estava acontecendo e então explicaram para ela: olha, a senhora lá em 1990 e bolinha alugou uma fita e não devolveu. E gente, a Carol disse em entrevistas que quase teve um ataque cardíaco quando ouviu as palavras apropriação indébita. Eu, no lugar dela, teria um ataque cardíaco, lógico. About had a heart attack. Karen McBride finding out she was charged with a felony. Precisou pedir para a funcionária repetir 3 vezes e a mulher falou: senhora, você não devolveu o VHS da Sabrina, aprendiz de feiticeira. Nem ela sabia que aquilo tinha sido alugado. Eu nunca assisti esse programa na minha vida, não faz o meu estilo. E de repente eu sou uma criminosa procurada por causa de uma fita VHS? Então ela especula que o ex-namorado com quem ela morava na época, que tinha 2 filhas pequenas, alugou a fita na conta dela e não devolveu. It's very possible that the young man that I lived with at the time did, but I did not. Mas que cabra safado esse, hein? Tá explicado por que é ex-namorado? Tá explicado. Não precisa de inimigo com uma pessoa dessa. Muita gente achou engraçado, mas a pobre coitada, né? Não podemos nos esquecer que ela quase teve um ataque cardíaco, coitada. E muita gente via esse termo, apropriação indébita, e achavam que envolvia dinheiro, que ela era uma ladra, coisas assim pesadas. Ninguém imaginava que era um VHS da Sabrina, aprendiz de feiticeira, que não foi devolvido e que nem foi ela. Essa história foi tão inusitada que começou a viralizar lá nos Estados Unidos. She says over the years she's been rejected from 5 jobs and now suspects the charge was silently following her. When they run your criminal background, it's still going to come up that I had a charge of felony embezzlement.
Mas não só eu, muita gente também achou uma grande injustiça. O mais doido é que a locadora nem existia mais e o mandado de prisão estava em aberto. O Movie Place fechou em 2008 e com toda essa repercussão, o Ministério Público do Condado de Cleveland retirou todas as acusações e cancelou o mandado de prisão, até porque não faria sentido, né? Muitos advogados também se ofereceram para ajudá-la a pagar o histórico criminal do sistema, para que ela pudesse ter uma vida normal outra vez. Pelo menos a história acaba bem. A coitada quase morreu, mas a história acabou bem. Ela voltou a trabalhar sem ser rotulada como uma criminosa. Hoje em dia a gente sabe que tem os aplicativos, tem o Tinder, tem o lance do Facebook que eu acho que ninguém usa, mas tem as redes sociais, grupos de WhatsApp, Discord, essas coisas. Mas em um período em que a internet não era nada disso, muitas pessoas recorriam a fita VHS para encontrar sua cara metade. Eu vou explicar para vocês esse rolê. I'm looking for someone who's looking for me. Someone. My name is Ellen. Some people call me sexy. Others say I'm sensuous. Os serviços de relacionamento via VHS se tornaram por um momento assim populares nos Estados Unidos durante a década de 80 e o início dos anos 90. Esses serviços eram conhecidos como Video Dating Service. Era praticamente a única maneira assim de você conhecer uma pessoa, a personalidade dela, à distância, porque não tinha outra forma. Ao menos que você tivesse coragem suficiente de ir naqueles programas de namoro. Eu sei que nessa época tinha do Silvio Santos e tinham outros parecidos lá nos Estados Unidos. No mais, você tinha que ir no presencial mesmo, na cara e na coragem, pedir o telefone daquele brotinho. Você não podia gravar o seu vídeo em casa, que era aquela coisa tipo Big Brother no início dos anos 2000, que você gravava um vídeo. Você tinha que ir até o escritório da empresa de namoro e lá você pagava por esse serviço para eles gravarem você, respondendo algumas perguntas e falando algumas coisas a respeito da sua personalidade. Então tinha uma espécie de entrevista gravada, envolvendo seus hobbies, seu estilo de vida, e você criava um vídeo apresentação de você mesmo com cerca de 3 a 5 minutos. Esse vídeo ficava em um catálogo, em uma biblioteca da empresa, se é que eu posso falar assim, e eles organizavam por categorias. Você começava a folhear um catálogo físico, escolhia os perfis que você sentia mais interesse, e assim você solicitava ao funcionário que ele colocasse a fita para você assistir em uma sala privada ou em cabines. Se você se interessava por uma pessoa, você tinha que deixar isso avisado. Então você deixava um recado na agência e a princípio a empresa não ia te dar os dados pessoais daquela pessoa, tipo telefone, endereço. Eles entrariam primeiro em contato com a pessoa do vídeo para falar que tinha alguém interessado nela. Olha o rolê, gente, olha o rolê. Para ver se ela também tinha interesse em você. My name is Deborah and I work at Pirates Cove, the local mini golf course. I'm most afraid of bees, snakes, my father. Some of the things I love are photography, travel, skiing, and cuddling. This is a very exciting time for my life because I'm just starting a new claims adjusting business. Olha como antigamente tudo era mais trabalhoso, mas no final a gente dava mais valor. Parece que as tecnologias de hoje fazem com que as pessoas não deem tanto valor para coisas assim, porque é tudo muito fácil, né? Você desliza, vê a pessoa, vê a bio da pessoa, ah, não gostei, aí vai, desliza de novo. E aí se a pessoa quisesse se encontrar com você, aí sim passava um telefone, aí você ainda tinha que entrar em contato via telefone com a pessoa para marcar um dating. Era mais fácil ir no programa de TV, vocês não acham? Cláudia, sim ou não? Infelizmente não. Eugênia, sim ou não? Não. Era algo meio caricato, eu diria, porque não era algo tão natural, porque você ia até lá com o seu melhor cabelo, com a sua melhor roupa. Kind of your typical research mathematician, I guess. Porque você quer chamar atenção, né? Você vai mostrar a melhor versão de si mesma. E isso às vezes causava alguns momentos meio, sei lá, talvez engessados, porque você tentava ser o mais simpático possível. Eu me lembro daquele meme do Bob Esponja. Algumas vezes podia resultar em vídeos bem... Alguns acham vergonhosos, outros acham estranhos. Deixa aqui a sua opinião. And my goal in life is to have my own religion. Someone that's clean. Be clean, you know? And I also like very meaty men. Outro ponto também é que isso aqui custava caro. Alguns eram centenas de dólares, mas tinham outros mais caros que esses. E olha só como que em 40 e poucos anos, né, quase 50, as coisas mudaram bastante.
Esse caso aqui é um caso de Lost Media que vai aquecer o seu coraçãozinho, eu tenho certeza disso. É um reencontro com uma memória perdida, eu diria. Esse caso aconteceu em 2020, quando o cineasta Jim McKay comprou um gravador de videocassete em um brechó, mas quando ele chegou em casa, ele descobriu que lá dentro tinha uma fita VHS. Fita essa que tinha vídeos de 25 anos atrás, né, quando a gente leva em consideração o ano que era 2020, que mostrava um bebezinho fofo dando seus primeiros passos. O Jim achou isso tudo muito fofo e pensou, nossa, quem será essa pessoa? Será que essa pessoa tem acesso a essa memória? Acho que seria muito interessante se eu buscasse por essa pessoa. E é muito legal isso, quando a gente encontra um acontecimento, né, uma festa de aniversário, em uma fita VHS, ou até mesmo fotos antigas de uma viagem em família, e a gente consegue encontrar na internet essa família, essa criança que cresceu e hoje é um adulto. O Jim chegou, postou no Facebook, e não é que o vídeo viralizou e chegou na família certa? A mãe do bebezinho, o Tyree Alexander, viu uma reportagem em uma TV local falando desse caso, que o negócio viralizou, e foi aí que ela conseguiu entrar em contato com o Jim. Pra nós pode não ter nenhum significado, mas pra ele eu tenho certeza que é um tesouro, né? Você encontrar assim um registro seu da sua infância. O Tyree hoje é educador, ele conseguiu recuperar esse registro da sua infância, e o Jim jamais imaginava que a compra de um videocassete em um brechó daria resultado a toda essa história. Esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse tema envolvendo VHS, histórias inusitadas. Aqui vai o meu agradecimento aos meus queridos membros do canal, os nostálgicos. Meus queridos nostálgicos, muito obrigada. Se você puder fazer parte, R$ 3,99 por mês, vai receber o vídeo mais cedo e quem sabe não teremos mais novidades por aí, não é? Já tem um vídeo aqui onde eu falo de um caso bem inusitado envolvendo fitas de vídeo com desenhos de domínio público. No VHS não tinha só desenho não, meu povo, tinha coisa mais pesada que isso. Assiste lá caso você não tenha assistido. Se conhece mais algum caso interessante, comente aqui. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau.